O objetivo deste vídeo é mostrar e explicar resumidamente as etapas em que produzimos o ferro fluido e também falar um pouco sobre o que é a nanotecnologia. A nanotecnologia é um grande avanço que revolucionou a ciência e hoje é aplicada em rotinas simples do dia a dia. O prefixo nano, num comparativo mais usual, é como se estivéssemos falando de um grão de areia em uma praia de 1000 km de extensão. É uma ciência que pode ser utilizada em diferentes áreas, como a medicina, eletrônica, ciência da computação, física, química, biologia e engenharia dos metais. Uma das vantagens da nanotecnologia em cosméticos é o fato de que é possível integrar nanopartículas em cremes que conseguem penetrar com mais profundidade na pele, pois ultrapassam mais barreiras e potencializam os efeitos hidratante e anti-idade prometidos nas embalagens. Começamos a solução de ferro fluido com a adição de ferro 3, o líquido amarelo, e ferro 2, líquido meio azulado, em um Erlenmeyer de 50 ml. Em seguida foi colocado em um agitador magnético e em seguida foi adicionado amônia em uma capela por causa do cheiro, e então a solução ficou preta. Começamos a limpar colocando um ímã na base e passando água deionizada umas 3 vezes. O ferro fluido foi descoberto nos anos 60 pela NASA, pois os cientistas queriam investigar os possíveis métodos para controlar líquidos no espaço. Os benefícios de um líquido magnético são óbvios. A posição do fluido pode ser precisamente controlada através de um campo magnético. Ferro fluido são suspensões coloidais de nanopartículas magnéticas. Eles respondem a campos magnéticos externos, fazendo com que as regiões dessas soluções sejam controladas pela aplicação de um campo magnético. Nanopartículas de ácido férrico podem ser produzidas misturando os íons de ferro 2 e ferro 3 em meio básico. É necessário um surfactante para as partículas permanecerem finamente divididas e separadas umas das outras. Os efeitos dos espinhos ocorrem por meio em que as partículas metálicas minúsculas que flutuam dentro do ferro fluido se reorganizam dentro do líquido para tentar seguir da melhor forma possível as linhas do campo magnético que faz efeito sobre elas. Isso ocorre porque o ferro fluido é uma substância paramagnética, ou seja, que o magnetismo dessa substância só se mostra ativo quando está na presença de outra matéria magnética. No nosso caso foi o ímã, que forma esse campo magnético. Os aspectos, por assim dizer, são uma representação visual bastante clara desses caminhos e vão se espaçando ou multiplicando conforme você afasta ou aproxima o ímã do ferro fluido. O sentido do campo magnético pode mudar conforme você movimenta o ímã em relação à placa de Petri, que é onde o ferro fluido se encontra. Para fazer os desenhos no ferro fluido, usamos tintas à base de água. Pelo fato das tintas serem polares e o ferro fluido ser apolar, eles não se misturam, sendo assim mais fácil de fazer os desenhos usando o ímã. As tintas também eram fluorescentes. Assim, quando terminamos os desenhos, colocamos dentro de uma câmara com luz ultravioleta, deixando assim a cor mais viva, e utilizamos um celular para bater a foto. No centro da placa de Petri encontra-se um aglomerado de pequenos espinhos, pretos, mas em sua base encontram-se em tons de verde, amarelo, laranja e juntamente com o preto em volta. O preto, logo após os espinhos, contrasta com o verde, ocasionando formas ondulares pretas em meio ao verde fluorescente. Esse verde também acaba formando alguns caminhos menores com o laranja fluorescente. Observando mais a borda da placa de Petri, é possível analisar o laranja intercalando com o preto, formando linhas ondulares e caminhos de laranja mais claro, em meio ao preto com o laranja mais escuro, dando uma impressão de movimento, parecido com o da lava. Também aparecem certos pontos da placa de Petri em que a cor fluorescente amarela se expressa com mais intensidade,